chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: a quem você pertence? E de onde vem? Ele respondeu: eu sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e o Neguebe de Calebe, e incendiamos a cidade de Ziclag. Davi lhe perguntou: você pode levar-me até esse bando de invasores? Ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Vamos até aí. Senhor, essa é a sua bendita palavra, e nós te pedimos que pelo poder do teu Espírito Santo, o Senhor nos ensine nessa noite. Abra, Senhor, os nossos ouvidos, os nossos sentidos espirituais, para que a gente não apenas entenda com o nosso intelecto, mas que essa palavra produza frutos nas nossas atitudes, pelo poder do teu Espírito, e em nome de Jesus. Amém. Quando a gente lê esse texto, esse episódio, Davi estava morando em Ziclag. Ziclag era território filisteu, e Davi estava lutando do lado dos filisteus. Naquele período ele fugia da ira de Saul, e ele foi dispensado de uma batalha pelo rei Aquis, rei de Gat, que fica no território filisteu. E ele permaneceu naquele território por 1 ano e 4 meses, mas os filisteus ficaram: esse homem é de Israel, é Davi, está aqui no nosso meio, a gente não quer que ele luta com a gente, no meio da batalha ele pode se voltar contra nós, então manda Davi embora para casa.
Davi, então, regressou da batalha para sua cidade, onde ele estava habitando. Ele, seus 600 valentes e as famílias. E quando chegou lá, a cidade estava incendiada. E todo mundo sequestrado. Sequestrado porque não tinha nenhum corpo. Então, logo deduziram, foram levados cativos como prisioneiros. E quando a gente olha para a reação desses homens, eu fico imaginando. Os homens de Davi eram homens acostumados a árduas batalhas. Eles eram valentes, e a Bíblia narra uma série de episódios envolvendo esses guerreiros de Davi. Eles não tinham medo de nada. Eles eram homens guiados por Deus e eram homens valentes, e eles estavam dispostos a dar a própria vida em fidelidade para com Davi. Mas quando eles chegaram em casa e viram as suas famílias sequestradas, e viram a cidade incendiada, o texto diz, a primeira coisa, que eles choraram em alta voz. Você consegue imaginar isso? Homens não são muito de chorar. Nós mulheres choramos bem mais do que os homens. Os homens, não significa que eles não sintam, mas eles têm um outro jeito de expressar a sua dor, a sua frustração, a sua angústia. Mas as lágrimas é o último recurso. Quando você vê um homem chorando é porque a barra pesou mesmo, né? E a gente não deve encorajar os nossos filhos, tipo, homem não chora. Homem chora sim, homem tem todo o direito de chorar, tem toda a liberdade de chorar. E a evidência disso são esses homens aqui, homens fortes, homens guerreiros, homens acostumados a árduas batalhas, mas quando eles se deparam com a realidade da sua casa incendiada, dos seus filhos e filhas levados cativos, sabe Deus lá para onde? Eles choram em alta voz. Eu fico pensando, será que nós temos a capacidade de chorar em alta voz pelas necessidades da nossa família? Será que nós temos chorado? Ou será que nós já nos acostumamos? Porque a desgraça virou uma coisa tão comum, o divórcio virou uma coisa tão comum, o filho lá no Brasil, você aqui, virou uma coisa tão comum. Todo mundo vive isso. Famílias fracionadas. E é tudo em nome de um bem maior, mas será que é um bem maior mesmo? O primeiro grande inimigo que a gente tem que enfrentar quando a gente enfrenta problemas familiares, e todos nós nessa sala devemos enfrentar, porque não existem famílias perfeitas a não ser na propaganda de margarina. Só na propaganda de margarina é aquela beleza toda, gente. Nem a minha, nem a sua. Uma família saudável não significa uma família sem problemas, sem desafios. Por quê? Porque são várias pessoas diferentes, com propósitos diferentes, com plano de Deus diferente para cada uma delas, cada uma no ritmo, cada uma numa idade. Não é assim? Então é desafiador, é gente vivendo junto e é sempre desafiador. Mas o primeiro problema é quando a insensibilidade toma o nosso coração. Você já é indiferente. Ah, minha filha está transando com o namorado, mas todo mundo faz isso. Ah, meu casamento está frio, o negócio está ruim, né? Está mais ou menos, né? Mas fazer o quê, né? Já tem 10 anos de casado, fazer o quê? Vou querer água de mel para você? E a gente começa a se acostumar com coisas que vão dar ruim ali na frente. Coisas que vão dar encrenca ali na frente. Mas esses homens não se conformaram. Eles choraram em alta voz. Então eu fico imaginando, o texto diz isso, e eu fico imaginando aqueles homens, eu fico imaginando os caras grandes, parrudo, valente, e parecendo um bando de bebê chorando. Parece bizarro olhar por fora, mas significa que esses homens estavam vivos, porque amavam suas famílias. Eles podiam ser durões o tanto que fossem, mas eles amavam. A insensibilidade não petrificou o coração deles. O texto continua dizendo que eles ficaram amargurados, e por causa da amargura deles, eles queriam apedrejar Davi. Agora você pensa, Davi era o líder deles. Davi, em outros episódios, a Bíblia narra que esses caras faziam tudo por Davi. Eles enfrentavam o perigo para levar um pouco de água para Davi. Porque Davi teve vontade de beber da terra dele.
Então, eles eram muito devotados, leais a Davi. Mas diante do sequestro dos filhos, do incêndio das suas casas, eles se revoltaram contra Davi. Na verdade, Davi era vítima como eles. Um outro problema que a gente enfrenta na família é querer responsabilizar terceiros e não assumir a nossa própria responsabilidade. Eles estavam com Davi porque queriam estar. Davi não estava brigando ninguém aí com ele. Eles estavam com Davi porque eram leais a Davi. Mas a gente nunca está disposto a assumir a nossa parte de culpa, a nossa parte de responsabilidade. E não necessariamente tem que ser culpa, gente. Mas tudo que a gente faz tem consequência. Para bem ou para mal. E a gente tem que ser maduro para falar: estou vivendo isso porque eu plantei errado. Então deixa eu repensar o meu plantio, minha semeadura daqui para frente. Mas não, a gente vive num mundo que gosta de responsabilizar o outro. É um jogo de empurra. A culpa é dele, a culpa é dela. A culpa é da minha mãe que está lá no Brasil. A culpa... Eu estou nessa vida porque fulano é o culpado. Olha, tem gente que pode ter tido responsabilidade, lesado você de alguma forma, mas o fato é que nós também temos responsabilidades, nós não somos crianças. E nós temos que arcar com as nossas próprias responsabilidades. Encarar onde a gente errou, aprender com os nossos erros e seguir em frente. Mas aí o que me chama a atenção aqui na sequência do texto é que Davi estava então angustiado, porque ele sentiu o peso que os seus companheiros colocavam nele. Gente, ser um líder não é fácil. Todo mundo quer ser líder para mandar. Quero ser líder para mandar. Ser líder é muito mais do que mandar. Ser líder tem responsabilidade. Se tudo der errado, se acontecer um problema nessa igreja, o culpado é o pastor Renato. Ele pode não ter nada com a história. O pessoal fala: você sabe a igreja do pastor Renato? E o pai e a mãe, eles sempre vão ser responsabilizados. Sabe, os filhos do João Lúcio e da Helena? As escolhas podem ter sido dos filhos, mas é a gente que vai pagar o pato. É a gente que vai ser questionado. É a gente que vai sofrer. Então, ser líder não é só mandar, não é só dar ordem, não é querer ser honrado. Ser líder é comandar um grupo de pessoas, influenciando essas pessoas, fazendo essas pessoas encontrarem o melhor de si mesmos, fazendo essas pessoas florescerem naquilo que elas nasceram para florescer. Mas ser líder também é uma posição de assumir responsabilidades e o ônus de coisas, às vezes, que você não fez e você não tem culpa. Não é fácil. Não é fácil. E Davi estava amargurado, porque ele estava sendo responsabilizado. Mas o que Davi fez? O texto diz, no final do verso 6, então Davi fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Quando a gente está diante de um desafio, diante de uma pressão, diante de um desafio familiar, a gente se fortalece em Deus. Ele é a fonte. Gente, não tenho nada contra psicólogos, gabinete pastoral, graças a Deus pelos psicólogos, graças a Deus pela terapia de casal, graças a Deus pelos cursos para casais, graças a Deus por causa do gabinete pastoral, porque a gente tem alguém com quem abrir o coração, pedir um conselho. Mas olha, o primeiro lugar onde a gente tem que ir é para Deus. A gente fala que a gente é crente, gente, mas a gente vive num tempo em que a gente está precisando de cristianizar cristãos. O povo fala que é crente, mas não ora, não consulta Deus, não fala com Deus, não chama Deus para dentro do casamento, não chama Deus para dentro da educação dos filhos. A gente quer que Deus ande atrás da gente, igual o gênio da lâmpada, satisfazendo os nossos desejos, assinando as nossas decisões e nos abençoando naquilo que a gente decidiu fazer. Isso não é relacionamento com Deus. Quando a gente entende quem é Deus e com a misericórdia com que nós fomos alcançados, Deus é que manda, a gente obedece. Ele é o Pai, nós somos os filhos. Ele é o patrão, nós somos os servos. Ele é o Senhor.
Que o seu reino venha. Então, que o seu reino venha sobre mim. Começa reinando sobre mim aqui dentro da minha casa, sobre os meus filhos, sobre o meu casamento. Davi fortaleceu-se no Senhor. Mas tem muita gente que está buscando fortalecer-se no álcool. Está passando uma crise? Toma umas. Cheira umas. Crente. Pasmo, crente. A gente está querendo aliviar a pressão ou anestesiar os sentidos com as coisas que o mundo faz para aliviar os sentidos. Então, de que nós somos diferentes dele? Que Jesus é esse que você conheceu, que não é capaz de aliviar a sua pressão, que não é capaz de trazer refrigério para o seu coração. Se você não tem encontrado refrigério em Deus, você precisa conhecer Jesus. O Jesus que não veio para fundar a religião evangélica. O Jesus que veio para promover a reconciliação entre nós e Deus, Criador de todas as coisas. Reconciliação. Fala de relacionamento. Quando Jesus veio nos salvar do quê? Da morte eterna. Fazendo o quê? Fazendo reconciliação entre nós, criaturas caídas, desviadas do propósito original de Deus, e Deus, Criador de todas as coisas. E não apenas nos reconciliar como criaturas e Criador, mas como Pai e filhos. Quando vocês orarem agora, vocês vão orar assim: Pai nosso que estás nos céus. Mas a gente não vive o relacionamento, gente. A gente vive a religião. A gente vem para a igreja para se sentir em paz. Aí vou lá cumprir minha obrigação, né? Tem uma preguiça de ir naquele culto hoje. Plena segunda-feira, essa mulher tinha que vir agora, não aparecer lá, o que o pastor vai falar de mim? Vai olhar para mim com a cara feia, vai falar: ai meu Deus. A mulher fica assim: vamos lá, bem, vamos lá para ver a Helena. Eu só conheço ela do YouTube, deixa eu ir lá ver essa mulher, a lata dela na frente, assim. Ai, meu, eu tô cansado. Então, e a igreja vira um fardo, obrigação, como se Deus é que precisasse da gente. Aí quando a coisa ferve, a tampa da panela de pressão voa, aí a gente: oh Deus, onde o senhor está? Então eu quero te encorajar, não vive só na religião, não. A religião não vai resolver os seus problemas na hora que a tampa da panela de pressão voar. Na hora que a coisa esquenta, na hora que o caldo entorna, o que nos segura de pé é o relacionamento com o Senhor. Não é as músicas que você canta para Jesus, não é o seu dízimo e a sua oferta em dia, não é você vir uma vez por semana para pagar sua obrigação, não é o Salmo 91 aberto em cima da sua mesa da sala, não é isso, é relacionamento. E para ter relacionamento tem que ter conversa, tem que ter envolvimento, tem que ter consciência da presença de Deus, tem que buscar o Senhor, tem que mergulhar na palavra, entender quem Ele é, o que Ele faz, o que Ele fez, o que Ele quer fazer na sua vida. Muitos problemas que nós vivemos hoje dentro da igreja é porque tem um tanto de crente que não é crente. É só religioso. É gente que tem um discurso bom, mas a prática, zero. Na hora de ser compassivo, não. Na hora de amar o próximo como é amado, não. Na hora de perdoar, não. Na hora de andar a segunda milha, não. Na hora de dar tudo que também é capa, não. Que cristianismo é esse? Então, se você quer consertar sua família, vira crente. De verdade. Crente 24 horas por dia, crente na sua casa. Fique reconciliado com Deus. Entra nessa reconciliação. Se você quer os seus outros relacionamentos curados, você precisa de ter um relacionamento com Deus. E isso não se dá na religião. Na religião, a gente mesmo tem o controle de tudo, a gente controla o tamanho da saia, a gente controla as conversas, a gente fala o crentesco com ele: misericórdia, sangue de Jesus tem poder, esse aí vai para o inferno, esse aí vai ser queimado. E aí a gente fala tudo certo, mas o nosso coração está longe de Deus. É daí que a Bíblia fala: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porque quando o coração da gente está colado em Jesus, não tem como, Ele vai fazendo uma obra em nós. Não é algo que nosso esforço produz. O que o nosso esforço produz, a santidade que nós mesmos conseguimos produzir, é feita pela religião. Sabe, você tem aquela aparência de religião, mas você quer esfolar a cara do outro no asfalto? O seu desejo de esfolar a cara do outro no asfalto é quem você é de verdade. Você põe só o verniz e fala assim: aleluia!
sangue de Jesus tem poder. A palavra é certa. O ódio está dentro do seu coração. Não, Helena, perdoei ele. Só não quero ver a cara dele nunca mais. Isso é religião. Vai para o relacionamento. Davi fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Davi, gente, era um homem comum. E a Bíblia não esconde nenhum dos grandes equívocos de Davi. O cara pisou na bola, mas a gente também pisa. E Deus não escondeu nada. Deus não pôs panos quentes. Está tudo registrado aqui. Que Davi era um homem sujeito às mesmas paixões que nós somos. Mas ele era um homem chamado segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele buscava ouvir Deus. E quando ele não ouvia Deus e ouvia o seu próprio desejo, ele se arrependeu genuinamente. E foi homem suficiente para colher todas as consequências. Foram fáceis não, hein? Todas as consequências do seu adultério, do seu assassinato, das suas mãos sujas de sangue. Deus é um Deus perdoador e gracioso. Mas as consequências vêm. Então repense a sua semeadura. Pensa bem no que você está plantando. Porque hoje você pode estar com uma Betseba na sua cama. Mas amanhã um filho pode matar o outro. Põe na balança se vale a pena uma hora de prazer para o resto de uma vida de consequências. Muito bem. Mas eu quero colocar um enfoque nessa noite nesses sequestradores. Os amalequitas vieram e levaram todo mundo. Não mataram ninguém. Levaram todo mundo com eles. Filhos, filhas, idosos, todo mundo. Bens, levou tudo. E tacaram fogo no que sobrou. E hoje, nos nossos dias, nós temos os sequestradores. Também. Eles não são os amalequitas. Mas eu queria pontuar para vocês quem são esses sequestradores. Quando Davi perguntou ao Senhor: é para eu perseguir? O Senhor vai me dar vitória? E o Senhor falou: pode ir, eu vou te dar vitória. Ele saiu, mas ele não sabia para onde. Ele saiu, mas ele não sabia quem que ele estava perseguindo. Ele saiu porque ele sabia, ele tinha confiança que Deus ia mostrar para ele onde estavam os seus inimigos, os sequestradores da sua casa. E aí ele encontra o egípcio. O egípcio está desfalecido, há 3 dias sem comer, sem beber. E o exército de Davi pega o egípcio, cuida dele, dá comida, dá água. E quando ele recobra os sentidos, Davi fala: de onde você veio? Hoje eu posso ser o egípcio aqui, apontando para onde estão seus inimigos. Não menospreza. Deus fala. E Deus às vezes usa uma pessoa simples, né? Uma pessoa que você não dá nada por ela, uma pessoa que está passando fome, passando necessidade, um pequeno, um estrangeiro. Mas Deus fala. Então quando você sair no propósito de obedecer a Deus, pode ter certeza, Ele vai colocar respostas no seu caminho. Amém? E ele encontra esse egípcio, e o egípcio fala: eu sou servo de uma amalequita, e nós incendiamos a cidade de Ziclag. Tcharam! Davi agora sabia quem eram os sequestradores e o que eles tinham feito. E perguntou para o egípcio: você pode me levar até lá? Ele falou assim: se o senhor não me entregar para o meu patrão, posso. Então agora ele sabia onde os sequestradores estavam. E aí ele os perseguiu e lutou contra eles, certo? E quem são os sequestradores dos nossos dias? Eu vim aqui apontar para vocês alguns. Existem vários sequestradores na nossa cultura atual, no nosso tempo, aquilo que a gente está vivendo hoje. Nós temos os sequestradores financeiros. Como assim sequestrador financeiro, lembra? O que é sequestrador? Alguém que rouba alguma coisa
que sequestra uma pessoa e mantém essa pessoa em cativeiro. E muitas vezes cobra o resgate, né? Na maioria das vezes. Algumas pessoas não. Sequestram por fetiche, sequestram porque quer oprimir, porque quer deixar uma família em aflição. Não quer resgate, quer só provocar o terror, né? Como alguns terroristas radicais religiosos. Mas o sequestro é quando uma pessoa é tragada, impedida da sua liberdade, em troca de um preço. E os sequestradores financeiros têm tomado conta dos nossos dias. Quantas coisas a gente faz, ou a gente é cerceado na nossa liberdade, por causa dos problemas do dinheiro, ou da ausência dele. Por exemplo, gastos excessivos ou desnecessários. Quanto estresse isso traz para a família? Você gasta o que você não precisa. Você gasta para ter status, você gasta para mostrar para o outro que você comprou, você gasta porque você quer se sentir melhor, você gasta para aliviar, né, como vício, para aliviar uma tensão, um medo, uma insegurança. Então você gasta excessivamente. Quando você gasta excessivamente, você tem que trabalhar excessivamente para pagar. E quem é que paga por isso? A família. Quantas vezes o marido fala, nós mulheres então somos especialistas nisso, né, meninas? Por que a gente sempre precisa de alguma coisa nova? Eu trouxe umas saias aí da República das Saias, que é a minha marca de saias, e os maridos às vezes ficam com os olhos regalados. Eu falo assim, aí uma vez uma mulher chegou para mim e falou assim, quanto que é? Eu vou comprar, mas eu vou esconder do meu marido. Você não vai comprar, não. Você não vai comprar. Se o seu marido não autorizar você comprar essa saia, você não vai comprar, não, que eu não quero plantar confusão na sua casa, não. Mas olha, já tem uma disposição para rebelião, quer dizer, eu vou comprar e vou esconder do meu marido. Te peguei? Não, eu comprei lá, tinha uma promoção na New York Company. Ele não precisa saber. Quando ele assustar, eu tô com a roupa nova, ele vai poder fazer mais nada. E umas coisinhas pequenas assim começam a trazer conflito no casal. Umas coisinhas pequenas, gastos excessivos, gastos desnecessários. Aí quando precisa, surge uma emergência, um filho adoece, precisa de um remédio, uma coisa necessária, gastou o dinheiro. O cartão está até aqui estourado. Com o quê? Com saia nova, com blusa nova, com uma almofada nova, com a florzinha, com o cabelo, com a bolsa tal. Gente, quando a gente casa, vou contar uma novidade para vocês. Quando a gente casa, a gente não é mais solteiro. Então você não toma mais decisão sozinho. Você é uma equipe. E se numa equipe vocês começam a viver como indivíduos separados, vai naufragar esse barco. Sabe? Quando a gente vai remar um barco, a gente vai remando em harmonia. A gente vai remando. Um tem que saber porque se um rema para um lado, outro rema para o outro, não vai prestar. Primeira coisa que vocês têm que entender, para a vida financeira funcionar, vocês têm que estar conscientes e aprovando os gastos um do outro. Se você não queria isso, ficar solteiro. Agora você está casado, chupa essa manga. Vocês têm que entrar num acordo financeiro. E se você tem uma margem que você não quer dar satisfação para o seu marido, porque também eu entendo. Às vezes a gente trabalha, tem que ficar falando, esse dinheiro é para fazer a unha, esse dinheiro é para fazer a escova. E o marido fala, mas precisa? Precisa, porque quando a gente fica moqué, eles ficam olhando para a bonitona do lado. Mas o fato é, tem que ter acordo? Tem. Ah, bom, mas eu quero ter um dinheiro, não tem que ficar te pedindo toda hora dinheiro, para fazer uma unha, para arrumar um cabelo. Até isso entra no acordo. Tá bom, então você tem quanto? A gente ganha tanto? Isso é para despesa da casa. Sobra tanto? Quanto? Vou guardar um pouquinho, porque a gente não pode gastar tudo que a gente ganha. Tem que ter um pouquinho para a gente economizar para um sonho, para um projeto. A gente tem que, nem que seja um pouquinho por mês.
Tem que guardar, não pode gastar tudo que... E o quanto que a gente vai aplicar em generosidade? Porque nada que a gente ganha é só para a gente. Se a gente quer ser abençoado, a gente tem que abençoar. Se a gente quer ser próspero, a gente tem que abençoar outra pessoa. A gente tem que investir no reino de Deus. Pastor é bom, a gente chama ele, pastor, fulano está no hospital, pastor, fulano está vomitando separado, o que eu faço? Pastor, como é que eu faço? Cheguei agora nos Estados Unidos, não sei como é que tira o documento. Pastor serve para tudo, mas na hora que você dá o dízimo, a sua oferta, você vem e cata as moedinhas no fundo do bolso. Quando chega o Black Friday, você frita tudo, mas quando é para a igreja, as moedinhas. Deus não precisa do seu dinheiro, mas a obra de Deus precisa. Eu não vim lá do Brasil trasladada, não. Eu estou aqui falando para vocês porque o pastor de vocês investiu na minha vida. Eu não cobro para ministrar nas igrejas. Eu vivo de ofertas voluntárias. Mas eu como, eu não vou, não tenho asa, eu preciso de um avião para me trazer. Eu preciso dormir. Mas as pessoas pensam, né? Nasce de graça receber e de graça dai. Sabe aquela coisa? Você torce a Bíblia para caber a sua, sabe, para proteger a sua sovinice, né? Quando a Bíblia fala de graça receber, de graça dai, você não vai pagar por profecia. Você não vai pagar por cura divina. Se alguém impor as mãos, se você for curado, a glória é de Deus. É um dom que a pessoa tem pela misericórdia de Deus. Não foi ela que te curou, foi Deus que te curou. Então você não paga por milagre, você não paga por profecia, você não paga por oração. De graça receber, de graça dai. Mas a mesma Bíblia que fala isso, fala que digno é o trabalhador do seu salário, que aqueles que vivem no altar, que comam do altar. Ou seja, a igreja é responsável pelo ministro. Pastor de vocês, muitas vezes no contexto de vocês, para pagar as despesas da igreja, o pastor tem que ter um trabalho secular. Eu acabei de vir de uma igreja que o pastor tem que trabalhar secularmente, porque só as retiradas da igreja não pagam o salário dele. Dá para entender isso, dá para entender, uma igreja pequena e tudo. O que não dá para entender é crente que não participa, que não semeia, que não é generoso, que quer prosperar financeiramente. Não planta, quer colher o quê? Planta em boa terra. Então, parte da nossa vida financeira arruína porque a gente semeia em lugar errado. Você financia a Nike. Você patrocina a Michael Kors. Mas o reino de Deus, qualquer coisa serve. Questão de prioridade. Questão de prioridade. E quantos conflitos a gente tem nos casamentos e nas famílias por causa de dinheiro? Por causa de desorganização. Porque um escolhe viver a vida de solteiro. Meu dinheiro, nós mulheres, então a gente fala assim, o dinheiro é meu. O seu dinheiro, marido, é nosso. E o meu dinheiro é meu. Mulher é craque de falar isso. Eu trabalhei, eu ganhei. E o seu dinheiro é nosso. O meu bem, nosso dinheiro. Já recebeu seu salário? Então, nosso dinheiro. Não, gente, o nosso é nosso. As contas são nossas. O dinheiro é nosso. Se você tem necessidade de ter um dinheiro para você, para suas despesas, e você não quer ficar pedindo isso para o seu marido o tempo inteiro, entra num acordo, fala, ó, tanto aqui é para mim, tanto para você, e o resto aí, ó, tudo para nós é nosso. Ok? Pensa nisso. Será que você está sendo saqueado, sequestrado, impedido, cerceado na sua liberdade por causa dos gastos excessivos e desnecessários? Outro, a falta de prevenção e planejamento financeiro também. A gente precisa fazer um planejamento financeiro, gente. Senão você sabe o que acontece? Você trabalha igual um camelo e não constrói nada. Tem gente que veio aqui para essa terra para falar, não, preciso de pagar minha dívida lá. A dívida está rolando lá até hoje.
Não, eu vou para os Estados Unidos, vou passar 2 anos, vou trabalhar muito para comprar um lote e construir uma casa. Até agora nada. Mas o closet não cabe mais de sapato e bolsa e roupa e tal. E aí, quando falta o dinheiro, ou quando cai doente e não pode trabalhar, aí, quantos casamentos terminam por causa disso? Mas eu trabalho, ele não faz nada. Aí começa um culpar o outro. Ela gasta demais, eu trabalho com não sei o quê, e essa mulher só torra o dinheiro. Quanto estresse a gente traz com a própria mão da gente para dentro de casa. Senta, planeja, traça um objetivo, um alvo, sonhem juntos, faz um cofrinho para Paris. Sabe, você tem o sonho de conhecer um lugar? Começa a trabalhar com esse sonho. Você não precisa, Helena, mas eu preciso comprar roupa. Não precisa não, faz um bazar de troca. Faz um bazarzão de troca aí, pastor. Pela saúde financeira das famílias, entendeu? Traz aquela roupa sua em ótimo estado, limpinha, maravilhosa, mas que você já enjoou dela, não fecha mais. Ou você emagreceu, ela está largona, traz. E vamos fazer troca. Essa roupa eu gostei, essa roupa eu gostei. Não custa nada, tem tempo de comunhão, é divertido e abençoa o bolso. Usa a inteligência que Deus te deu. Faz bazar de troca com as amigas, aproveita e faz evangelismo. Chama aquelas brasileiras piradas que estão aí, doidona. Aí faz o bazar. Vamos, vem pro bazar de troca. Falou que é bazar, a mulherada ferve. Aí chega a mulherada, todo mundo quebrado, carente, despedaçado. Você dá aquela palavra de vida, de encorajamento. Ordena a sua vida financeira. Troca, fica de roupa nova e ainda abençoa as pessoas. Vamos usar a nossa inteligência, gente, que Jesus deu. Pare de sabotar você mesmo. Pare de sabotar a sua esposa. Pare de sabotar o seu marido. A gente fala muito da mulher, mas tem uns caras que são todos com marca. E são eles, às vezes, os desorganizados da casa. A mulher está pelejando para equilibrar as contas e o cara diz, saiu o tênis novo da Nike. Tô nem aí que saiu o tênis novo da Nike. Tem arroz para pôr no prato, meu filho. Tem menino que tá renta aí para a gente amamentar. Então, em nome de Jesus, gente, sejam livres desse sequestrador. Não deixa Mamon ser o seu Deus, porque ele é um Deus que cobra muito alto por isso. Outro sequestrador é os sequestradores do tempo. Trabalho excessivo, a procrastinação, o ativismo e o uso excessivo de tecnologia. Estes são os sequestradores do tempo. Trabalho excessivo, você já sabe, você já entendeu. Gasta demais, gasta o que não precisa, aí tem que trabalhar igual um doido para pagar o cartão. E fica a rodinha do hamster. Você corre, não chega em lugar nenhum. Gasto desnecessário, gasto excessivo, falta de planejamento financeiro, gera estresse e trabalho excessivo. Aí você não tem tempo. Tempo para descansar, tempo para comer direito, tempo para fazer o seu devocional, tempo para estar na presença de Deus, tempo para desfrutar da família. Tempo para ver o crescimento dos filhos.